Bom dia, meus amados. Que a paz de Jesus Cristo, que o amor, que a sabedoria do Pai, que excede todo entendimento, esteja sobre nossas vidas, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo o mal. Hoje eu venho falar, dar um esclarecimento a vocês. Eu tenho gravado esses vídeos não porque eu quero. Jesus me pediu no meu coração e tem me pedido. Quando eu não gravo, Deus tem me cobrado, sabe? Porque através da minha palavra, pessoas podem conhecer a Jesus, podem começar a ver como é importante amar o próximo, perdoar o seu próximo. Então, às vezes, vocês vão ouvir alguma criança me chamando, ou uma criança, às vezes, fazendo dando um chorinho, ou chamando eu paro e vou atendê-los, porque eu tenho duas crianças. Tenho um bebezinho de 7 meses, o Ravi, e tenho a Emanuele de 3 anos. Então, assim, eu tô fazendo pela graça mesmo, sabe? Porque eu não tenho tempo, então, enquanto eu tô arrumando a casa, eu gosto de fazer de manhã, porque é onde a gente está mais ligado com Deus. Chega à tarde, eu atendo também, eu tenho um salão, eu atendo minhas clientes, então às vezes você está muito carregado, você precisa estar mais em paz com Cristo. De manhã é o horário que eu sinto mais a presença de Deus. Não que durante o dia eu não sinta, mas estou mais tranquila. Então, às vezes é meio apurado, eu paro, mas é por isso, entendeu? Graças a Deus, cuido bem, estou dando conta de tudo, mas é corrido. Por isso que eu venho falar. Mas eu venho falar do amor de Cristo por nós. E hoje, sabe, eu tenho meditado muito quantas pessoas ainda não conhecem o plano da salvação. Esse vídeo pode servir para pessoas que nunca conheceram a Deus, que nunca foram numa igreja, que não conhecem como é o plano de Jesus Cristo para nos salvar. Teve pessoas que já me perguntou salvar do quê? Salvar de nós mesmos, salvar deste mundo, para nós termos acesso a uma vida eterna. Jesus Cristo deu o seu corpo na cruz para nos salvar, amados. Para nos salvar, para que a gente pudesse ter acesso a Deus. Antigamente a gente não tinha acesso. O povo que vivia antes da vinda de Jesus, eles não tinham acesso a Deus. Deus, por tempos em tempos, mandava um profeta. Ele mandava um profeta, o profeta vinha, falava ao povo, o povo ouvia. Quem quisesse obedecer, obedecia. Quem não obedecesse, tinha um preço muito grande. Porque, não sei, a Bíblia era muito complexa, ela é enorme. Então, assim, no Velho Testamento, Deus escolheu um povo para ser chamado de povo de Deus, que era o seu povo, que eram os filhos de Israel, o povo de Judá, o povo das 12 tribos. Era um povo chamado povo de Deus. Esse povo entristeceu tanto a Deus, porque ele tentou por várias vezes chamar e reunir novamente o povo, que Deus simplesmente não estava mais afim desse povo. Ele tinha abrido mão, largou mão e não queria mais. Deus, por vez, se arrependeu de ter feito nós, por sermos tão ingratos, sabe? E a gente não tinha acesso a Deus como hoje. Aí o que aconteceu? Jesus Cristo se propôs, eu vou para a terra, nascer em forma de homem e pagar o preço por esse povo. Porque antigamente era se feito sacrifícios com sangue para agradar a Deus, de animais. Então, assim, isso antigamente, no Velho Testamento, se pegava o seu melhor animal do rebanho, ou sua melhor oferta, e fazia sacrifícios ao Senhor. E isso subia, assim, como um cheiro agradável a Deus. E Jesus se fez isso. Ele quebrou com essa parte de fazer sacrifício quando ele morreu na cruz por nós. Foi o último sacrifício de sangue. Jesus se deu o sangue para nos lavar com o sangue dele. Então, através do sangue de Jesus, que foi morto naquela cruz, injustiçado, porque ele não era culpado das acusações, ele realmente estava falando a verdade. Os fariseus, o povo da época, crucificou Jesus achando que ele estava mentindo, porque Jesus se intitulou Rei do mundo, Filho de Deus, e eles não acreditaram. Eles não acreditaram na profecia. Já existia uma profecia. Em Isaías existe a profecia da vinda de Jesus. Tudo que acontece aqui na terra já foi profetizado antigamente.
E no Novo Testamento também, agora está tendo profecias dessa época. Então Jesus já era uma profecia, já era para acontecer, entendeu? Então assim, Jesus deu sangue, nos lavou com esse sangue, rasgou o véu, como diz na palavra, rasgou um véu, tinha um véu entre nós e Deus, a gente não tinha acesso. Hoje em dia, por causa do sangue de Jesus, nós temos acesso, livre acesso a Deus. Então, se você começa a orar, começa a chegar na presença, você pode chegar na presença do Deus vivo, o Deus poderoso, um Deus consumidor, mas também um Deus justo. Antigamente, para se chegar na presença de Deus, na época das tribos, na época do povo do deserto, tinham que fazer muito sacrifício, muito holocausto, tinha que ser puro, porque senão você era consumido na mesma hora, na hora que você chegasse na presença de Deus. Porque é uma presença muito forte. Através do sangue de Jesus, Jesus liberou o Espírito Santo na terra. Ele nos aproxima e nos faz chegar à presença de Deus. Então, assim, essa presença de Deus, por que foi feito isso? Para que a gente tenha acesso também à salvação. Nós éramos gentios, não sei se vocês já ouviram falar. Gentios não fazia parte do povo de Deus. Os únicos que seriam salvos pelo plano da salvação era o povo que Deus escolheu para ser povo dele. Mas através do sacrifício de Jesus, nós, gentios, nós, pessoas que não fazemos parte da linhagem ou do sangue de Davi, ou pessoas que não era parte do povo de Deus, que não é judeu, vamos dizer assim, hoje nós fazemos parte como adoção, nós somos adotados, nós somos requeridos pelo sangue de Jesus. E nós fomos enxertados na raiz disso. Como Jesus é a raiz. Então, meus amados, é o seguinte, aqui em João 14, 15, no verso 5, diz assim: Eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, dá muitos frutos, porque sem mim nada podes fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e se assemelha a um ramo que secará, e apanham e lançam no fogo e o queimam. Isso quer dizer o quê? Que Jesus é a videira verdadeira, e nós estamos arraigados neles, estamos enraizados, nós somos galhos dessa raiz. E para isso foi preciso o sacrifício da cruz. Então, meus queridos, meus amados, que Jesus Cristo entre na mente de cada um, entendendo que nós precisamos de Jesus na nossa vida. Nós precisamos de Jesus a cada instante, nos cuidando. Nós não somos errantes e nem jogados no mundo. Nós temos um Pai. Mas para isso nós precisamos nos achegar ao Pai. Nós precisamos nos render a esse Pai. E aí Ele vai cuidar de nós. Nós somos filhos agora. Cordeiros de Cristo, diz a palavra. Que nós fomos resgatados por um alto preço, um preço de sangue na cruz. Entenderam? Então, pessoas que ainda não conhecem a palavra, nunca foram, não sabem o porquê que temos que ir na igreja, porquê que nós temos que nos batizar novamente nas águas, porquê que nós temos que nos render a Jesus, porquê que nós temos que confessar com a nossa boca que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. É para isso, para que a gente possa fazer parte da filiação de Cristo, fazer parte do reino dos céus, fazer parte dos filhos de Deus, dos chamados, escolhidos, porque estão chegando os tempos difíceis, estão chegando tempos de tribulação, nós estamos no princípio das dores, nós vamos precisar nos apurar em fazer a vontade de Deus, nós precisamos fazer a vontade do Senhor, e para isso nós vamos ter que aprender a conviver, aprender a palavra, aprender a amar o nosso próximo. O primeiro mandamento é amar Jesus sobre todas as outras coisas. Sobre todas as outras coisas. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. E se a gente não tiver Jesus Cristo fixado no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, a gente não consegue amar o nosso próximo. Porque nós somos filhos, vemos de uma geração egoísta.
E nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos orar pelos nossos próximos. Se não fosse a cada palavra de muitas almas ainda não seriam salvas. Hoje eu recebi notícia que um primo meu se batizou nas águas. Fico muito feliz. Isso é felicidade. Hoje em dia, isso é felicidade, meus amados. Não é coisas deste mundo, é coisas do reino dos céus. Isso sim é felicidade. Quando as pessoas se achegam a Deus, porque Deus é o único que pode nos dar vida e vida com abundância. Que Deus abençoe cada um de vocês, que no coração de vocês entenda que a gente precisa conhecer a Cristo. Precisa que você tenha suas ideologias, suas opiniões, tudo bem, mas nós precisamos de Cristo na nossa vida. Isso não sou eu quem fala, é a palavra de Deus. Muitos não vão querer essa palavra como seu guia. Muitos não vão querer ouvir e seguir essa palavra. Mas os que seguirem e guardarem a tua fé e caminhar o caminho que o Senhor quer e trilhar o caminho da salvação, vai ter a recompensa da vida eterna. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa salvação. É para isso que Jesus Cristo se deu na cruz naquele dia. É por isso que Jesus Cristo morreu na cruz, para que nós somos salvos e que a gente fique com Ele eternamente, para uma eternidade. É para isso que nós servimos e adoramos e engrandecemos o nome desse Deus maravilhoso, Deus poderoso. Que Ele entre na casa de cada um de vocês que estiver assistindo. Que Ele entre na tua casa hoje, te abençoe, te proteja, te guarda, te livre de toda depressão maligna, toda depressão na tua mente, no teu coração e na tua alma. Que o Senhor Jesus Cristo entre, que pingue uma gota do teu sangue, Jesus, sobre a vida dessa pessoa que está assistindo. Limpa a mente dela, limpa o coração e abra os olhos espirituais, que ela possa ver e enxergar qual é o verdadeiro sentido da vida. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Porque o que está em volta é tudo ilusão. E tudo vai ficar, diz na palavra. Mas a palavra de Deus não vai ficar. Não vai passar. O amor de Jesus Cristo por nós não vai passar. O resto, tudo vai passar. Porque tudo é passageiro. Mas o amor de Cristo por nós não vai passar. Então Deus abençoe e cuide de cada um de vocês que estiver ouvindo. Especificamente, entre na casa dessas pessoas que deram ouvido. Entre na sua casa. Abençoe, te livre, te liberta. Em nome de Jesus é que eu peço a Deus, meu Pai. Cuida dessas vidas. Livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém.